fazer de forma padrão essa apresentação, mas eu senti em meu coração que precisava mostrar que aquelas páginas preenchidas de inspiração não são em vão. E você pode estar pensando, qual a importância disso? Por que esse livro? Eu também reflito e acredito que o livro é a personificação de todos os pensamentos, sofrimentos, sentimentos da criança que existe dentro de cada um dos que escreveram do real ao inimaginável. Nas páginas de um livro, a magia se revela. Quando as palavras brotam, nossa história é singela. Um refúgio de emoções, onde a alma se deixa fluir, onde dramas internos encontram um lar para existir. E por falar em drama, quantos jovens se calaram nessa trama? Por não ter os ouvidos de quem ama? E quantas noites chorou na cama? Ah, isso tudo é drama. Desse tal drama surge um desejo de ouvir o coração. Você consegue ouvir? Agora sim, né? Que contradição. Quando tem alguém falando, surge a atenção. Uma válvula de escape muito mais que palavras bonitas. Nas cimas dão destaque quando na realidade é que são palavras escondidas, pesadas e reflexivas, um reflexo da vida. Quando as palavras brotam, nosso livro em mãos. É um tributo à coragem de ser quem somos, sem ilusão. No coro da criação, cada poema, uma jornada, uma tentativa de libertação. Assim celebramos a poesia, essa arte sem igual. Enquanto as palavras brotam, nosso laço se faz real. Cada palavra escrita é um testemunho de valor e amor. Mesmo algumas carregadas de dor, foi um alívio esse poema compor. Que a poesia nos una, transcenda tempo e espaço, e em cada verso escrito encontremos nosso abraço. As palavras brotam, crescem, florescem e conquistam o olhar sincero e compreensivo daqueles que ouvem. Antes da minha despedida, lembrem-se, arte é arte, e chorar faz parte. Poesia é arte, e chorar faz parte. Se alegrar é arte, e ser poeta faz parte. Muito bem, você é o Derek. Isso. E você é o Vinícius. Isso. Muito prazer conhecê-los por conta desse projeto, quando as palavras brotam, muito bem. Então eu tenho umas perguntas para fazer para vocês dois, tá bom? A primeira pergunta é: qual a função da escrita na vida de vocês? A função da escrita, ela é, na minha cabeça, algo bem abrangente, porque a gente começa a ter esse contato com a escrita desde pequeno. Então a gente pega os brinquedinhos, junta A, B, C, a gente começa com papai, com mamãe, esse tipo de coisa. Então, independente de que país que seja, de que localidade, a maioria das pessoas tem esse contato desde a infância com a escrita, né? E ela é muito importante tanto para amadurecimento, tanto eu acho que para um desenvolvimento mental da pessoa. Porque uma pessoa que lê muitos livros consegue se expressar muito bem, consegue organizar melhor até as próprias ideias dentro da própria cabeça. Então, eu creio que a escrita e a leitura faz parte do ser humano, do cotidiano dessa nova geração, porque mesmo que seja através da internet, de outros aplicativos, a gente sempre está ali lendo mensagens, lendo textos, lendo postagens, ou até mesmo notícias, e a gente sempre está envolvido com isso. E é como se fosse algo tão necessário para a gente hoje em dia quanto uma conversa. A gente conversa com todo mundo todo dia e a gente também lê e escreve todo dia. Muito bem. Eu diria que é uma forma da gente se expressar também, porque toda pessoa que ela se torna, né, bem sucedida na vida, ela é uma pessoa inteligente, é uma pessoa capaz. E a escrita e a leitura é o que vai fazer com que a pessoa se desenvolva mais. Eu diria que o que deixa uma pessoa cada vez mais criativa, e a gente enxerga isso nas pessoas, que a pessoa ela tem um dom, ela consegue fazer, né, as coisas de forma criativa e a gente não entende, é porque ela está sempre se aprofundando. E principalmente ela lê muito, ela escreve muito. Eu diria que principalmente nas crianças que estão ainda aprendendo, e nessa fase elas conseguem desenvolver cada vez mais a sua capacidade. Tanto, não só para as crianças, mas também para as pessoas jovens, né? Eu diria que quando elas fazem isso, elas podem até se descobrir. Tem muita gente que pode se tornar um grande leitor, um grande escritor,
ser um poeta e acaba descobrindo isso lendo, né? Fazendo pequenas atividades que vão levar ela ao sucesso. É gozado que as palavras saem de vocês com uma fluidez e até com rima. Vocês já repararam que vocês falam meio que rimando as coisas? Presta atenção agora vocês. Quando um fala, o outro presta atenção, vocês vão perceber. Tem uma fluidez de saída da palavra e tem momentos em que a rima também se faz presente. Muito interessante isso. Então vamos lá. O desenvolvimento da escrita criativa foi uma aprendizagem na escola ou fora dela? Para mim foi dentro da escola. Como eu disse anteriormente, a gente já tem um pouco de contato antes, mas ser efetiva dentro da escola quando a gente tem o incentivo dos professores, a parceria com os alunos, né, com seus colegas, com seus amigos. Então, além de você estar em um ambiente educativo, que o objetivo é você aprender, é você praticar, é você sempre estar evoluindo naquilo que você está fazendo, também é você aprender junto com os amigos. Então, a escrita dentro da escola foi o que me fez evoluir bastante, foi o que me deu vontade de ir atrás, de ler livros, né, até mesmo para estudar. Então, você está lendo um livro didático, não deixa de ser uma leitura, né? Então, a escola, seja por necessidade, ela cria uma vontade nos alunos de aprender ou de buscar um pouco mais. Olha, eu diria que um pouco dos dois, né? Porque a pessoa vai pegar a essência do que ela aprendeu de fora e vai juntar com o que ela sabe na escola. Porque a principal coisa que a gente aprende na escola é ler e escrever. E isso a gente vai usar para o resto da nossa vida. Então, eu diria que uma pessoa que sabe usar dessas duas coisas, ela consegue, né, melhorar, ter mais capacidade de fazer o que ela quiser, praticamente. Vocês, falando essa ideia de vocês, me fez lembrar que tudo que acontece na escola, todos os processos de aprendizagem que acontecem na escola, acontece porque tem um estudo por trás disso. Alguém estudou, alguém deu a dica, alguém deu o caminho. E a fala de vocês me remeteu a um educador muito expoente, né, e muito contemporâneo ainda, o pensamento dele, né, na nossa realidade, que é a experiência de John Dewey, né? John Dewey diz que a escola é vida, né? A gente não está na escola para aprender como vai viver lá fora. A gente vive a experiência na escola. Isso é vida que nos transforma, que nos constrói para que a gente na sociedade consiga expandir aquela vivência que a gente aprendeu na escola, né? Tem muitas pessoas bem-sucedidas que conseguiram ter sucesso graças ao ambiente que elas estavam, principalmente na escola, tipo Bill Gates. Se ele não tivesse aprendido a mexer com tecnologia, computador, talvez ele não teria a empresa que ele tem. Foi graças ao que ele aprendeu na escola. Né? Sim, né? Ao que a escola proporcionou para ele enquanto possibilidade, né, de aprendizagem, enfim. Então, a escola é vida, né? E Paulo Freire diz que se existe uma forma de transformar essa sociedade, isso está na escola. Não existe outro caminho, né? A educação que a gente tem na escola. Então, vamos lá. Dando continuidade aqui, qual é a importância dos projetos de sala de leitura na escola? Eu acho que tudo começa com uma pequena fagulha, né? Então, tem muitas vezes algumas pessoas mais tímidas, algumas pessoas que são menos extrovertidas, que se envolvem menos com as outras pessoas. Às vezes elas precisam de uma pequena oportunidade para conseguir se expressar melhor. Então, mesmo que ela não leia em cima de um palco, faça uma apresentação, às vezes apenas por o poema dela ou a poesia dela estar no livro, como foi esse projeto que a gente fez, já faz toda a diferença para ela. Ela vai poder olhar para aquele livro e toda vez ela lembrar, poxa, eu fiz parte disso aqui, né? Tirando o próprio peso do poema para aquela pessoa. Às vezes a pessoa estava aflita ou estava querendo extravasar as ideias e os pensamentos da cabeça e conseguiu fazer isso através do poema. Então, o projeto desse livro proporcionou uma oportunidade de expressão
e de você liberar suas ideias e as palavras que brotam de uma forma para que possa alcançar todos os alunos, né? Independente da idade, independente de gênero, de raça, cor, tudo isso se conecta porque no final das contas tudo vem daqui, vem da cabeça, vem da mão, da caneta no papel, né? Então o projeto ele dá o pontapé para que o aluno possa mostrar para si mesmo e para os outros também como ele é por dentro, muitas vezes, ou a maneira que ele vê a vida, a maneira que ele vê a escola, a maneira que ele vê os amigos, né? Então, os projetos, eles são muito bons para que possam haver esse autoconhecimento do aluno, esse envolvimento também com o aluno com coisas externas, né? Para também ter uma diferença, porque muitas vezes algo que é sempre muito monótono acaba perdendo a graça e a pessoa não tem mais tanta vontade. Mas quando tem algo assim novo, algo que dá vontade de fazer, a pessoa fica feliz e começa a se empenhar mais nas atividades cotidianas. As atividades que a gente faz, né, são atividades que não tem nada assim, muito a ver com o que a gente faz geralmente na escola, que a gente passa a maior parte do nosso tempo só em matemática, em biologia, essas coisas. E muitas vezes a gente não sabe como usar isso de certa forma. Então esses projetos é para a gente expandir, principalmente as pessoas que querem, os alunos, né, que querem trabalhar com isso, que querem melhorar, seguir nessa carreira. E esse livro é uma forma da pessoa colocar o que ela talvez nem sabia o que ela tinha numa poesia, basicamente. E tem história, né? Esse projeto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, podemos dizer 6 anos de história desse projeto da escola, né? Então, Com certeza. São 7 livros. 7 livros. Então são 7 anos de projeto na escola. Mesmo que você não tenha vivenciado todos os projetos, só de saber que existe essa história já vira uma referência também, né? Muito bem. Então vamos lá. Livro traz textos. Os textos, eles podem ser escritos com palavras e também podem ser escritos sem palavras, né? No caso deste aqui, você, Vinícius, criou essa imagem que é a capa do livro deste ano, né? A capa do livro que vem do projeto, que já tem essa história toda. Então conta, como é que foi o desenho, como é que você conseguiu conceber o desenho que virou a capa do livro deste ano? Bom, primeiramente eu não fiz assim porque eu sabia desenhar, né? Todo mundo teve oportunidade, todo mundo que queria fazer um desenho fez, né? Foi uma seleção. Mas a questão do desenho, principalmente porque é uma questão de poesia, de delicadeza, né? A gente tem que... Todo desenhista, ele sempre tem que se preparar para saber fazer um tipo de desenho. Quando eu tentei fazer, eu tinha que me basear no título, quando as palavras brotam. Ou seja, alguma coisa que misturasse poesia com árvore, com sentimentalismo. Essa ideia de eu fazer de um gato em cima de uma árvore, na verdade foi meio de repente. Eu lembro que eu estava na minha casa fazendo uma poesia e meu cachorro não parava de latir para um gato. Aí quando eu estava tentando fazer uns desenhos, me surgiu essa ideia, né? Aí eu tentei fazer alguns animais, tentando ler livro, tanto que é um pouco difícil de fazer um animal segurando um livro. Aí eu fiz vários rascunhos e esse foi o melhor resultado que eu pude encontrar. Eu faço há um tempo, né? Eu não simplesmente rabisquei. Eu desenho há bastante tempo também. Já tem uma experiência com o traço, né? Do mesmo jeito que vocês vão construindo também a experiência com a palavra, né? Muito interessante isso. E interessante, assim, perceber que ele remete a um imaginário, né? Imaginar um gato lendo um livro
né? O fato de estar em cima da árvore, aquele imaginário infantil que a gente tem com a árvore, né? De subir em cima da árvore. Aqui o rato também ali, todo à vontade, como se estivesse tomando sol em cima do livro. O livro surgindo dos galhos como se fossem flores. Quer dizer, tem toda uma poética que você disse muito bem, que não se constrói uma poética nessa qualidade sem a experiência, do mesmo jeito que não se constrói um poema tão sensível sem a experiência com a palavra também, né? E aqui no livro existem os outros desenhos que concorreram junto com você, né? Não sei se a câmera vai conseguir pegar porque está um pouco longe, mas está aqui na edição do livro todos os desenhos que concorreram com o desenho do Vinícius, e aí o do Vinícius foi eleito, né, pela comunidade como o desenho para representar o projeto de 2023. Parabéns! Parabéns também você pelo seu poema, super sensível. E agora eu vou fazer mais uma pergunta para vocês dois. Saber ler e escrever em diversos gêneros e suporte desenvolve a criatividade? Eu creio que sim. Existe uma diferença entre algumas pessoas que são extremamente inteligentes e outras que são extremamente sábias, né? Eu conheço pessoas que são analfabetas, mas que têm uma sabedoria, uma carga de vida muito grande. Mas eu também conheço pessoas que, de tanto que elas já leram livros, que já ouviram o dizer de histórias, que tem uma criatividade, uma facilidade muito grande. Então, eu creio que os benefícios de ler um livro, de ouvir um livro e de escrever também contribuem muito com a criatividade em si, porque é conteúdo para a mente. O nosso cérebro, ele é muito poderoso para esse tipo de coisa. Então, quanto mais a gente assiste, escuta, lê, mais a gente vai ter conteúdo e coisas para a gente pensar, para a gente refletir e comparar também com a nossa vida, né? Porque tudo acontece por um motivo, seja por entretenimento, seja por necessidade, por trabalho. Então, a leitura e a escrita desenvolvem muito a criatividade, a vontade e, de uma certa forma, também desperta um lado infantil nosso, que é de querer viver, às vezes, em um mundo que não é a realidade, ou de expor a realidade de um mundo que as pessoas não percebem que vivem, né? Então tem todo essas possibilidades, porque uma escrita pode ser qualquer coisa, e uma leitura também pode ser em qualquer mundo, em qualquer tempo, em qualquer realidade que seja, né? Uma vez eu vi um palestrante, ele disse que quando ele foi viajar de avião, ele foi na primeira classe, e a principal coisa que ele via das pessoas na primeira classe é que todas elas sempre carregavam livros. Ou seja, eles passavam horas no avião e eles sempre tinham livros ali. Ou seja, ele entendeu que as pessoas que atingiram sucesso, né, alcançaram o que elas queriam, elas estudavam bastante, principalmente na leitura. Então eu diria que a leitura ela é uma parte essencial, né, da vida de qualquer pessoa que vai fazer, independente do que ela quiser, né? E eu diria que a leitura em si ela pode influenciar até na maneira que a pessoa pensa ou age, porque tem muita gente que não conhece as próprias, eu diria, conhecimentos gerais, né? A pessoa ela pode aprender muitas coisas em livros, como por exemplo coisas do corpo humano, direitos, muitas coisas que ela só não sabe porque ela não tem essa afinidade de ler. E muitas vezes uma pessoa ela não consegue, digamos assim, conhecer novas oportunidades, novos mundos. Tem muitas histórias boas, incríveis, que poderiam até virar filmes, mas ninguém conhece justamente porque está em livro e não está no cinema. Está numa ideia que alguém criativo colocou no livro, mas por as pessoas não lerem muito, acabam não influenciando. Então eu diria que a leitura é algo que todo mundo deveria ter uma oportunidade, pelo menos uma vez na vida, para tentar, pelo menos.
conhecer. É isso mesmo. E quando a gente vai no cinema, né, sem desmerecer essa arte, mas é a ideia da leitura que alguém fez. E quando você lê um livro, você constrói a sua própria ideia. Isso faz muita diferença. Meninos, adorei conhecê-los. Parabéns. Né? Acho que vocês têm aí um futuro brilhante pela frente. E esse projeto vai ficar no coração de vocês, eu tenho certeza. Se eu encontrá-los daqui a uns 25 anos, vocês vão lembrar desse projeto, dessa participação sensível que vocês tiveram, né? Então é isso, vamos agradecer a todos vocês, agradecer a professora também, que desenvolveu todo esse projeto. Agora a gente vai conversar com ela também, tá bom? Parabéns! Muito obrigado. Vamos lá, professora Márcia, muito prazer em estar aqui conversando, né, com você, falando sobre os projetos que você desenvolve. Conversamos com os estudantes sobre esse projeto, Quando as Palavras Brotam, que já tem aí 7 anos de edição, com este de 2023, né? Então, 7 anos, né? Já tem aí uma carreira nesse projeto, muito bem. Sim. Mas não é só esse projeto, né, Márcia? Tem outras demandas também que acontecem na sala de leitura, porque a sala de leitura tem a incumbência de ajudar na recuperação escolar, tem a função de ajudar na adaptação curricular, inclusive, né? Tem a incumbência de despertar o interesse pela leitura, né? Desenvolver projetos que estimulem isso, trabalhar a questão da escrita, porque não dá para falar de leitura sem escrita, não dá para falar de escrita sem leitura. E a sala de leitura é o coração da escola, onde pulsam todos os projetos coletivos, né? Onde os professores vão procurar amparo, vão procurar parcerias, né? Então, me conta a experiência que você tem com a sala de leitura. Tá ótimo. Primeiramente, Ana, é um prazer poder participar desse momento que eu acho que é tão importante, porque aqui, não só na nossa escola, como todas as escolas, o que a gente busca? A gente busca o desenvolvimento do aluno. Então, é por eles e para eles que a gente está aqui e a gente busca fazer sempre o melhor. Né? Então, começando a falar pelo nosso livrinho de poesias, ele já está na 7ª edição. Ele começou lá em 2011, né? Nossa escola ainda nem era de ensino integral, nós tínhamos apenas ensino fundamental. Então, é um projetinho que começou lá em 2011 e ele foi caminhando de uma tal forma e as coisas vão dando tão certo. Quando a gente encontra no caminho da gente pessoas que abraçam o projeto, pessoas que estão junto com a gente e sempre esses alunos maravilhosos que a gente sempre teve, então faz com que a gente sinta vontade de continuar fazendo e fazer cada vez melhor. Tanto que ele começou lá em 2011 e como foi o primeiro, a gente ainda não tinha tanta experiência, nem passou pela cabeça a gente pedir para um aluno fazer um desenho para a capa, porque a gente foi um projeto piloto, a gente estava começando ainda, então a gente colocou uma foto. Aí depois que a gente vai vendo a interação dos professores, da equipe gestora, a participação dos alunos, que é sempre assim de excelência, e a nossa escola, eu creio que a maioria das escolas são assim, mas a nossa escola, a gente tem um celeiro de artistas. Nós temos alunos que escrevem muito bem, alunos que cantam muito bem, inclusive alunos que desenham muito bem. Então a gente começou com essa proposta, né, deles criarem, para eles se sentirem ainda mais pertencentes, eles criarem o desenho da capa do livro. Então aí foi dada a oportunidade e é uma coisa para a escola inteira. A gente divulga, não é só, você sabe desenhar, você pode fazer. Não, todos os alunos que querem participar, eles têm essa oportunidade. Eles fazem o desenho, aí depois a gente faz, né, uma votação e para a gente definir qual é o desenho que vai para a capa do livro. Então, esse aí do gatinho, que você até já conversou com o Vinícius, ele foi o nosso aluno artista desse ano, mas assim, aí até depois que passa, alguns falam, nossa, eu devia ter feito também, mas assim, a oportunidade é dada para todos. E muitos com certeza vão se inspirar para o ano que vem também fazer parte, porque o ano passado teve alunos que se arrependeram de não terem participado e esse ano participaram.
Então, assim, a gente tenta aproveitar o dom de cada aluno, porque cada um tem o seu talento. Um se destaca mais numa coisa, em outra, mas todos são muito talentosos. E quando a gente faz esse livro de poesias, é um projeto da área de linguagens, né? Principalmente a sala de leitura e língua portuguesa. Mas a escola inteira acaba abraçando esse projeto, né? E aí, no dia dos alunos fazerem as poesias, eu vou nas aulas de língua portuguesa. E uma outra coisa interessante também para falar sobre o livro de poesias, que desde sempre, todos os alunos com necessidades educacionais especiais, eles também estão representados no livro. Aqueles que têm um pouquinho mais de dificuldade, que não conseguem, né? Aí a gente senta junto. Já aconteceu de eu trazer aqui comigo na sala de leitura, um ambiente quietinho. Aí a gente vai estimulando para que ele vá falando. Se ele não consegue escrever, a gente vai dando um jeitinho dele fazendo algumas letrinhas, a gente vai auxiliando. Então, isso assim é um motivo, é uma dádiva para a nossa escola. Todos os alunos com as necessidades educacionais especiais, cada um está também numa página do livro. E uma coisa bacana também, que a gente busca recursos, a gente, né, se movimenta e todos os alunos, de 3 anos para cá, todos os alunos recebem o seu exemplar totalmente gratuito através desse movimento que a gente faz de buscar patrocínio, buscar ajuda. Os próprios alunos se mobilizam, se movimentam, porque eles sabem que é um projeto para eles mesmos, né? Então, assim, os maiores beneficiados são eles. E, assim, mesmo que dê todo esse trabalho, que leva meses até a gente conseguir fazer, porque o desse ano mesmo, ele tem 200 páginas. Então, imagina quantos alunos escreveram. E além de alunos, professores também são convidados a participar. Então tem poesias de professores também. Então, assim, é um projeto que só nos causa, assim, um contentamento muito grande. Como eu disse, é um projeto de carreira, né? Sim, sim. Agora, esse projeto, ele acaba sendo um carro-chefe, né? Porque pelo que você falou, o desenvolver dele é um processo que envolve uma gama de atividades que vai, né, engajando os estudantes nesse processo todo, que culmina. E o livro, essa parte física e o evento, né, de lançamento. Isso, a tarde de autógrafos. A tarde de autógrafos é uma culminância de tudo isso que acontece aqui, que desenvolve a escrita, que vai estimulando o aluno, que vai dando oportunidade para que eles possam expressar sensivelmente uma imagem, que vai concorrer à capa do livro do ano. Quer dizer, não é uma coisa que acontece, né? Exato. E além disso, tem outros projetos, né, que você estava me contando. Sim, tem vários. Só para finalizar o do livro, e assim, uma coisa bacana também, porque não é só os alunos e a comunidade escolar, os pais também fazem parte. Que legal. Porque a gente tem, por exemplo, poesia aí que o aluno fez junto com o pai. E além de ter participação do pai especificamente no livro, na tarde de autógrafos, né, a gente vê a alegria, a satisfação dos pais quando os filhos autografam, né, o livrinho para o responsável. Então, assim, esse digamos que é o carro-chefe, né, da sala de leitura. Então, sai do muro da escola. Exatamente, né? ele ultrapassa, o portão, exatamente, ele ultrapassa, e fora que a gente divulga em rede social, e assim, pessoas do nosso convívio, pessoas que às vezes até estão longe, mas que tem, né, esse acesso à rede social, eles acabam sabendo desse projeto e assim, realmente é um projeto que encanta, né? A gente é uma escola pública, é uma escola estadual, né? A gente sabe às vezes com algumas deficiências de recurso, de alguma coisa, mas é um projeto que se mantém vivo e vai continuar se mantendo vivo por muito tempo. Com certeza, cada ano ele vai ficando melhor. Vai melhorando, né? Então, aí além do livro de poesias, a gente tem mais alguns projetos. E mesmo um dos projetos também que eu acho que assim, é bem impactante na nossa escola, que também tem grande participação dos alunos e a sala de leitura, e obviamente de todos os professores, toda a equipe que acaba se envolvendo, é o nosso jornalzinho, é o Clique Irene. E assim, a nossa escola de ensino integral, se eu não me engano, esse é o 8º ano, mas desde, né, de uns 12 anos para cá, a gente já mantém esse hábito de fazer esse jornalzinho, que é o Clique Irene. Então, ele começou com 1 página, depois 2 páginas, e a gente agora faz bimestralmente esse jornalzinho.
Tanto que agora já estamos nos preparativos do 3º bimestre, que no finalzinho do bimestre a gente já lança o jornalzinho. O último que nós fizemos, do 2º bimestre, ele tem 13 páginas. Então, assim, a nossa escola é tão viva que às vezes assim, falta espaço para a gente colocar tanta coisa que acontece aqui. Porque nesse jornalzinho a gente, além de estimular a leitura do aluno, que ele vai pegar, ele vai se ver, porque a gente coloca bastante imagem, então ele se vê naquele jornalzinho, ele se sente mais pertencente ainda ao ambiente escolar. E a gente tem, por exemplo, aulas diferenciadas dos professores, boas práticas, a gente divulga nesse jornalzinho. Tem lá no finalzinho curiosidades, coisa que é assim para o crescimento dos alunos, não só aluno, mas a comunidade no geral que tem acesso. Temos também uma ação muito importante que nasceu lá na pandemia, que é a biblioteca virtual. Né? Então, a biblioteca virtual, na época da pandemia, e nós temos muitos alunos que são leitores, e alunos que gostam de realmente pegar o livro físico para ler. Mas, durante a pandemia, todos nós ficamos limitados. Né? Por mais que nós tínhamos as aulas online, a gente tinha esse contato online, eles não tinham acesso à sala de leitura, a pegar o livro. Então, a gente acaba se inspirando em outras escolas, obviamente as boas práticas têm que ser difundidas. Aí eu criei a primeira biblioteca virtual da nossa escola. Também acabou virando hábito. Mesmo agora não tendo mais pandemia, mesmo eles tendo acesso aos livros, todos os anos eu renovo, já é o 3º ou 4º ano, se não me engano, que eu renovo a nossa biblioteca virtual. Então, na nossa biblioteca virtual, que inclusive a gente disponibiliza nas redes sociais, a sala de leitura tem um Instagram, né, que assim, tudo que acontece aqui vai para lá. O livro, ele está em PDF, qualquer pessoa que tenha acesso ao Instagram, mesmo que não consiga o livro físico, o livro está lá em PDF, a biblioteca virtual está em PDF, e nessa biblioteca virtual a gente faz uma escutativa dos alunos. Muitos livros que os alunos gostariam de ler, nós não temos aqui. Então eles passam o nome, aí eu busco em PDF, busco nas plataformas digitais, baixo o livro para eles, né, com autorização, e fica tudo disponibilizado para eles. E além desses livros que é a sugestão dos alunos, a gente foca também na leitura obrigatória para Enem, para FUVEST. Então, assim, a nossa biblioteca virtual tem mais de 100 livros baixados. Qualquer pessoa, só num pequeno clique, ele vai ter acesso a uma gama imensa de literatura. Inclusive, os nossos livrinhos de poesia também estão disponíveis na biblioteca virtual. Quer dizer que é um trabalho que deixou de atender só a comunidade interna para atender toda a comunidade do entorno. Exato. É só ter acesso que pode ir lá, exatamente, saber que existe. Nas redes sociais, o jornalzinho, os livros de poesia, a biblioteca virtual, qualquer pessoa que tenha acesso à rede social, ele tem esse privilégio, de certa forma, né, de estar antenado com as coisas que acontecem na nossa escola. Parabéns, muito bem. Agora eu quero fazer uma pergunta para você que eu acho que vai inspirar muita gente. Sim. Como foi que a Márcia chegou na sala de leitura? Olha, como foi? Só nessa escola eu já estou há 15 anos, e é a minha escola do coração. A metade da minha vida profissional eu estou aqui no Irene Caporali. De início, como eu sou professora readaptada, tenho problema nas cordas vocais, eu fiquei, acho que uns 3 meses, fiquei na secretaria, só que assim, eu sempre gostei muito do contato com o aluno, tanto que o meu relacionamento com eles é muito gostoso, porque assim, eles me renovam todos os dias. Aqui na sala de leitura não existe tristeza, aqui não existe cara feia, até eles perguntam se eu não tenho problema, porque eu estou sempre sorridente, porque eles, todos os dias, eles me inspiram, eles me animam. Então é uma coisa que foi assim, fluindo de uma forma assim tão natural, que hoje eu não consigo me ver fazendo outra coisa na escola que não a sala de leitura. Então assim, os próprios alunos foram fazendo nascer dentro de mim essa vontade de fazer coisas diferentes para eles, de fazer o máximo para eles mesmo, né? Então, assim, eles é que me inspiram todo dia para que eu possa, e assim, a gente sempre com mais ideias ainda, né? Então, é basicamente esse convívio mesmo que faz com que
tudo que a gente faz dá certo, porque a gente faz com amor, os alunos, a equipe, todo mundo abraça. Então acaba tudo fluindo e vai inspirando a gente a melhorar cada dia mais. Basicamente, Muito bem. é isso. Parabéns, professora. Eu que Parabéns agradeço. por esse trabalho de carreira que você está construindo, por esse trabalho que expande, né, para fora dos muros da escola. Sim, Por esse trabalho que vai ficar no coração desses meninos por um bom tempo, né? sim. Parabéns por você ter se renovado, porque você se readaptou, mas não deixou Sim, de forma de se boa. renovar, né? Então, essa é mais uma edição de Diálogos com Arte. Até a próxima! Obrigada.